Boa tarde, está no ar mais uma semana, graças a Deus, um Momento Inclusão. Hoje eu vou fazer minha descrição, né, de imagem, vou pedir para minha convidada daqui a pouquinho fazer a descrição, e ela lembra uma pessoa muito querida do Brasil inteiro, do nosso país, e vocês vão saber porque ela está me matando aqui. Vamos saber por que eu estou falando isso, viu? É uma honra tê-la aqui comigo. Estou com uma sandália marrom, uma calça fusô preta, uma blusa preta, com vários brilhos aqui, prata, já, né, estamos aí num mês, né, e já, né, meio de festas, né, no nosso país. Estou com óculos vermelho, algumas pulseiras, meu cabelo é loiro, tá? Então tá no ar o Momento Inclusão. Mais uma vez, sentimos muito orgulho de poder colocar no ar na TV Barueri, no canal Barueri, um programa voltado ao universo da pessoa com deficiência, que traz aqui profissionais especialistas em várias áreas, né? Para quê? Para levar informação para tantas famílias que hoje recebem o laudo do seu filho, ou acontece, né, algum acidente, algum imprevisto, e precisam de informações em relação à pessoa com deficiência, serviços, onde buscar, onde procurar, né? Então, o nosso programa tem esse intuito de orientar as famílias e levar sempre informação de qualidade e informação segura, que é o mais importante, tá bom? O tema hoje é, afinal, o que é ABA? ABA é Applied Behavioral Analysis, que a gente chama, né, traduzido para o português, análise do comportamento aplicado. Tá, assim, um bambambam no país inteiro há alguns anos sobre a ciência ABA para a intervenção com pessoas com TEA, do transtorno do espectro autista. Então, hoje nós vamos falar o que é a ABA, né, para quem ela é dirigida, como ela é dirigida e se realmente nós temos profissionais qualificados para aplicar a ciência ABA no seu filho ou na pessoa dentro do transtorno do espectro autista, tá bom? Então, nós vamos receber com muita honra uma amiga e super parceira, já aqui do nosso programa, há vários anos, a Mônica. Seja muito bem-vinda, Mônica. A Mônica, ela é psicóloga, ela é especialista em análise do comportamento aplicada, em ABA, né? E ela faz mestrando, né? Ela tá no mestrado, né, Mônica? No Mackenzie, sobre distúrbios do desenvolvimento. Então, assim, hoje nós temos aqui uma pessoa fantástica que ela sabe tudo de ABA. Então, a gente vê, né, Mônica? Boa tarde. Boa Seja tarde. muito bem-vinda mais uma vez ao Momento Inclusão. Muito obrigada. É um prazer novamente estar aqui, podendo ter esse espaço de conversa sobre intervenção e ciência ABA, que é o que eu amo fazer. Comportamento, né? Exatamente. Ô, Mô, faz sua descrição visual para mim, sua descrição de imagem. Eu sou a Mônica. Hoje eu estou aqui com uma sandália amarela. Estou de vestido comprido, azul. Sou branca e tenho cabelo loiro. E acho que é isso. E ela é muito parecida com Marília Mendonça. É verdade, né? É verdade. Sempre dizem sobre isso. Então, onde ela estiver, né? Que está bem representada aqui. Um beijo no coração, me deixou muita saudade, né? Sim. E você não precisa ficar envergonhada, porque é uma boa lembrança. Exatamente. Mônica, vamos começar com essa questão da ABA, né? A gente sabe aí, quem tem filhos com algum tipo de deficiência, ou principalmente dentro do transtorno do espectro autista, que muito se fala em ABA. Ai, ABA é bom, ABA é isso, ABA vai fazer um milagre na vida do seu filho. Né? ABA não é milagre para começar, né? A gente precisa deixar isso bem claro. Antes da gente falar em intervenção ABA, a gente precisa primeiro orientar essas famílias quais são os primeiros sinais que uma mãe, hoje, que precisa ficar atenta, não é nem na infância, é desde o nascimento dessa criança. Né? Muitas mães jovens, muitas mães como a gente fala, de primeira viagem, né? Como eu também fui, né? E não percebi até 1 ano e meio
o 2, que foi quando o Enzo começou a perder a função, né, da fala, né, das funções cognitivas já adquiridas, que a gente corre, né, para ver, e a gente deixa de perceber coisas importantes, né, com contato visual, tudo a gente acha que é uma criança quietinha mesmo, não dá trabalho, né? Que a mãe precisa ficar atenta nos primeiros sinais de atenção. É importante ter esse olhar atento das famílias com o seu bebê, porque, como você bem disse, cada vez mais esse diagnóstico tem sido precoce, né? O que é importante até para uma intervenção mais dirigida. Então, é importante as famílias olharem para as crianças e percebendo algumas características, não que necessariamente vai se fechar um diagnóstico, mas para que elas possam ter uma estimulação adequada. Então, quais são essas características que são importantes? Como você acabou até já citando algumas, né? O contato visual. O bebê, mesmo muito pequenininho, tem uma procura visual pelo adulto. Lá, principalmente nos 3, 4 meses, já existe uma busca, né, para saber de onde está vindo o som, o olhar. Então, é extremamente importante que os pais fiquem atentos a essas características. Poxa, está olhando, não está olhando, está buscando o som. Isso é um outro fator importante. Um barulhinho, né, alguns barulhinhos assim próximo da criança para ver se ele faz essa busca. Que é o rastreio, né? Exatamente, o rastreio. Tem questões também que envolvem questões sensoriais, né? Tem crianças que acabam não gostando tanto do contato, né, de pegar no colo, por exemplo, ou aquelas crianças que só querem estar no colo do adulto. Até mesmo questão de fala, linguagem no sentido geral, né? Aqui não estou falando, né, porque um bebê provavelmente não vai estar ali vocalizando palavras, mas é importante também aqueles sons, balbucios, que é comum em bebês, que pode estar atrasado ou inexistentes nessas crianças. A própria, falando de um bebê, de uma criança um pouquinho aí com idade mais avançada, a própria fala, né? Se existe um atraso na fala, isso também é bastante característico, importante que tenha esse cuidado. Tem também a questão, muito parecido com o que eu falei, da busca pelo som, a questão também do brincar, de trocas entre o adulto. Sabe aquela brincadeira que a gente costuma fazer? Cadê? Achou? Escondeu? Cadê o bebê da reciprocidade, mamãe, né? Exatamente, a palavra é reciprocidade. Ver se essa criança está sensível, né, a essas brincadeiras, estimulação do adulto, porque desde bebê já existe essa busca, né, pelo adulto. Então, acho que são essas principais características de bebê, eu estou dizendo, daquelas menores, assim, bebezinho, que já os pais devem ficar atentos. Como eu falei, não necessariamente, se os pais perceberem que a criança não está emitindo esses comportamentos, essa criança vai fechar um diagnóstico de TEA. Mas sinais, rastreio, que são importantes até para o pai consultar um especialista, porque muitas vezes não chega nem a fechar um diagnóstico. Exato, porque é importante, pode estar tendo uma falha, né, no desenvolvimento, seja ele cognitivo ou motor também, né? Sim. Porque, assim, a Mônica citou coisas importantes, que nem olhar nos olhos, né? A criança, quando a mãe amamenta, né? Mesmo, não amamentei, mas está com a mamadeira, Sim. Ali, né, nessa posição, você está com o olho direto na sua criança e se espera que aquela criança também fixe o olhar, né? Porque transmite ali, a mãe transmite a imitação, né? Exatamente. Olha para a mamãe, né? Manda beijo para a mamãe, né? Às vezes a mãe está falando isso e a criança está olhando para o outro lado, né? A mãe faz assim, né?
para seguir, né? Exatamente. A criança, o meu dedo está aqui, a criança está com o olho aqui ainda. Ó. Não existe nenhuma procura, né? Não rastreou aqueles brinquedinhos. Tudo é muito pensado, né? Nós não pensamos, mas todos os brinquedos infantis, desde os 6 meses, né? Aqueles brinquedinhos, chacoalho, tudo aquilo tem uma função, né, para despertar todos esses sentidos na criança, né? Exatamente, tem bastante brinquedos de causa e efeito que a gente utiliza bastante no início das terapias, né, de pacientes, por exemplo, que têm já um atraso em habilidades básicas, que são extremamente importantes. A gente fala de causa e efeito porque a criança interage com o brinquedo, ele tem um efeito e que a criança pode se autoestimular, que é extremamente importante, porque existe uma busca, uma interação ali, e que muitas vezes as crianças nem estão atentas a isso. Acaba o que cai aí numa das principais características do TEA, que é o interesse restrito, né? Restrito, exatamente. E acaba ficando só por partes, ou brinquedos, ou itens específicos. Exato. E essas coisas que a Mônica está falando, a gente vai ensinando a questão de imitar, faz igual a mamãe, né? Mandar beijo. E isso daí está dentro, que a Mônica vai falar daqui a pouco. A gente está falando de coisas bem básicas, né? Que pode passar despercebido e passa despercebido até mesmo para pediatras, né, Mônica? Porque, graças a Deus, no Brasil, está vindo aí de uns anos para cá, as pessoas falam, não evoluiu tanto. Não evoluiu tanto, mas está evoluindo muito, se a gente for pensar na história aí, né? Na parte da medicina, né? A gente está evoluindo na questão de buscar esses rastreios antes de que se estabeleça com 2, 3 anos. Tem criança com 2, 3 anos que não fala. Exatamente. E aí a mãe vai procurar uma ajuda com 3, 4 anos. A gente vê isso muito. Mas o pediatra falou que a criança não fala. É assim mesmo, cada criança tem o seu tempo. Gente, cada criança tem seu tempo, mas 3, 4 anos não falar, troque o médico. Exatamente. E aquilo que eu falei, né? Às vezes, por parecer ser tão precoce, isso pode assustar as famílias, né? Poxa, eu vou levar num especialista e já vai dar um diagnóstico, taxar. A ideia não necessariamente é essa. A ideia é, se existe atraso, vamos estimular, vamos tratar, porque talvez nem feche o diagnóstico. Essa frase que acaba sendo bastante comum, cada criança tem seu tempo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque com isso a criança pode perder tempo, né? A ideia não é que todas as crianças devem falar no mesmo período, mas é ficar atenta quando já existe um atraso e tem sinais que são sutis, né? Porque a gente pode achar que somente se a criança não vocalizar uma palavra, isso já considera um atraso. Tem alguns sinais anteriores que já vão dizendo para a gente que a gente tem que estimular essa criança. Por isso que tem que se tomar muito cuidado com a frase, cada criança tem o seu tempo. A questão desses sinais, além desses que você já citou, de olhar no olho, de não imitar, de não seguir sons, né? Tanto é que muitos médicos, pediatras, falam, não, mas eu falo com ele, ele não escuta, ele não presta atenção. Né? Ele deve ter déficit de atenção. Às vezes não é déficit de atenção, às vezes não é TEA, às vezes a criança é surda, né? E a mãe não sabe. Então, todos esses cuidados, não existe exame clínico que vá falar que o seu filho é autista. Não existe. Né? Estou errada? Se estiver errada, não, pelo amor de Deus, não existe nenhum exame de imagem ou sorologia que vá dizer que essa criança tem ou não tem TEA. Exato. Muitos médicos, né, principalmente neuropediatras e psiquiatras, eles fazem indicação de algum tipo de exame, não necessariamente para indicar TEA, ou diagnosticar TEA, mas, na verdade, para avaliar comorbidades. Eliminar hipóteses, exatamente, né? Porque o diagnóstico de TEA, ele é por meio de observação. De comportamento. Exatamente. E uma coisa que você falou muito importante, a questão do brincar seletivo. Eu lembro muito bem do Enzo. Ele tinha os aniversáriozinhos de 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6. Todo mundo faz aquele bolinho que todo mundo vai da família, dá um brinquedinho, né? Ele não abria nenhuma caixa. Ele não tinha
eu achava que ele não tinha vontade de brincar, mas, na verdade, não tinha vontade e não tinha função os brinquedos. Por mais que eu quisesse, ficasse mais encantada com os brinquedos, abrisse a caixa e falasse, olha o carrinho, olha a luzinha, corpo de bombeiros, faz luzinha. Ele não queria brincar com brinquedo nenhum. Mas se eu fosse num depósito de material de construção, eu saía com carrinho com tudo, com cano, disjuntor, registro, e ele tinha vários registros. Então, assim, nossa, ele vai ser engenheiro. Entendeu? Porque a gente sempre busca alguma coisa que não é que a gente passou despercebido. O primeiro filho, você acha que ele é assim mesmo, ele é um bebê bonzinho, ele dorme super bem, né? Ele não dá muito trabalho, entendeu? Mas ele está deixando esse desenvolvimento passar e a gente não olha a carteira de vacina dos filhos. Né? Que é o documento, né, que a gente tem de nascimento e de certificação de vacina, que está escrito lá os marcos do desenvolvimento. Exatamente. E você falou de um tópico importante, por exemplo, o brincar, né? Crianças brincam. Crianças típicas e atípicas brincam, mas principalmente crianças típicas brincam de forma funcional. E aí, pensando em crianças bem pequenas mesmo, o brincar ele é extremamente importante. Mas muitas vezes, ou pensando até em crianças típicas, né? Muitos pais podem encontrar dificuldade de brincar com a família. Isso é um ponto. E com crianças atípicas que acabam se restringindo ou ficando sobre aspecto de um único item ou de uma única atividade, isso pode ser pior. Eu fiz a minha formação, por exemplo, no Denver, né, que Denver é um método e se utiliza de procedimentos da análise do comportamento, principalmente de estratégias naturalistas, e eles utilizam muito brincar. E a minha intervenção no início foi brincar e aprender a brincar com essa criança. E é excelente, né? É muito. Eu tive que treinar variações de brinquedo. Então, eu comecei a treinar sozinha. Como que eu pego um brinquedo, como que eu brinco de um carrinho de 20 formas diferentes. Porque, para a criança típica, isso é um comportamento, parece até que é natural, né? Mas, para as nossas crianças atípicas, não. E o brincar é extremamente importante. E o pai de saber brincar com a criança é muito importante para o desenvolvimento infantil. Você está falando do carrinho, todo mundo fala do bendito carrinho, né? E fala que o autista fica sempre na rodinha. Mas o brincar, que você falou, a gente voltar a aprender a brincar, eu lembro muito bem, porque é a questão do imitar. E quando a criança, a gente percebe que ela tem um problema muito sério de compreender o que é imitação, ela não consegue aprender a brincar diferente, né? Porque o carrinho, você pode pegar, você carrega, vamos carregar o carrinho andou, vai descarregar ali naquela construção e faz o barulhinho do carrinho, né? Essas coisas. Olha quantas coisas que a gente... Olha quantas habilidades que você está colocando aí. Você está colocando habilidade de imitação, até mesmo de discriminação, de linguística. Você está falando diferentes movimentos vocais. Envolve muitas habilidades. Então, por isso que ele é extremamente importante. E eu, como falei, às vezes, até mesmo para crianças típicas, isso acaba passando despercebido. Exato. Até pela quantidade de brinquedos hoje, né? E isso é um outro fator, né? Às vezes é muito comum algumas crianças, quando chegam no consultório, que é um ambiente, né? Pensando numa clínica infantil que tem muitos brinquedos, né? Que as crianças queiram brincar com todos. E a gente tem um trabalho de ensinar para as crianças que elas podem brincar com todos os brinquedos, desde que seja um de cada vez. Ou tenha ali alguns perto que a gente possa fazer algum tipo de brincadeira. Porque senão também pode acontecer dela pegar vários e não brincar com nenhum. Exato. Então, até isso a gente ensina para as crianças. Exato. E, olha, gente, você vê que coisas passam despercebidas, mas você que hoje está aí na sua casa, às vezes você olha e fala, olha, aquilo que ela falou, eu estou observando no meu filho. Então, o que a gente faz aqui é levar informação para que você se atente. E muitas coisas que nós estamos falando aqui são marcos que a gente tabula para a questão do TEA, mas também não necessariamente só para o TEA. E é isso que eu queria que a Mônica explicasse para todo mundo aqui, porque parece que está muito fácil ser TEA, né? Vai lá, olha o médico vê a criança não comunica, e meia hora ele fala, já sei.
é autista. Aí eu pergunto, quais são os protocolos que ele utilizou para dar o diagnóstico para o seu filho? Como eu falei, a gente está falando aqui de intervenção precoce, avaliação precoce, e que as famílias podem ficar preocupadas de perceber, de rastrear o seu filho e perceber que algumas habilidades, ou até mesmo que existem alguns atrasos, de achar, poxa, será que é autismo? E eu já vi várias famílias comentando de crianças que não fecharam o diagnóstico com autismo, que é a primeira coisa que se pensa. Então acho que a minha criança pode ser autista. Para se fechar um diagnóstico de autismo, eu sei que ainda existe muitas famílias que chegam num pediatra e em uma consulta ele fala diagnóstico fechado de TEA. Mas acho que profissionais que eu vejo que são qualificados, que são que praticam, né, base científica, tem percorrido um caminho que é procurar ajuda de especialistas para se fechar um diagnóstico. Por exemplo, dificilmente um médico vai aplicar um protocolo, mas ele vai encaminhar para que o neuropsicólogo faça uma avaliação. Exato. Olha isso que eu fiz essa pergunta capciosa, assim, que é para provocar realmente essa sua fala, né? Mas eu fui o pediatra, ele é muito bom. Ok, se ouviu isso, ele não diagnosticou, deu uma hipótese diagnóstica, entendeu? Ele não pediu para você procurar uma equipe multidisciplinar, uma neuropsicóloga, mas você está aprendendo aqui no Momento Inclusão que é necessário você procurar uma neuropsicóloga, pega o currículo dela, verifica se ela tem experiência, verifica se realmente ela é formada, né, se ela atende, verifica os casos, né, o histórico dela. Deixa o pediatra falou, o neuropediatra falou, numa hipótese. Quer ter certeza? Fala dos protocolos, Mônica, e Sim. Qual é a função da psicóloga, da neuropsicóloga? Como eu falei, o mais indicado é que o neuropediatra... Primeiro, assim, vou falar uma coisa que é super importante. Está em dúvida, está percebendo atrasos na sua criança? Procure preferencialmente um neuropediatra ou um psiquiatra. Às vezes, as famílias ainda podem adicionar mais uma preocupação. Poxa, eu já vou procurar essas especialidades médicas, mas é extremamente importante. Não significa que você vai fechar um diagnóstico, mas você vai ter um direcionamento mais especializado e mais específico. E o que esses profissionais, neuropediatras e psiquiatras, que já estão na área, que são referência, estão conduzindo? Eles indicam, né, pessoas da área, psicólogos, neuropsicólogos, fonoaudiólogos, ou seja, uma equipe multi, para fazer avaliações, para se fechar um diagnóstico. Ou seja, não é numa primeira consulta que se chega a esse diagnóstico. Muitas vezes, eles podem até já indicar uma estimulação para quê? Não vamos perder tempo. Criança já inicia uma intervenção, não necessariamente porque nós vamos fechar um diagnóstico, mas é porque se existe atraso, vamos já estimular. Em relação aos protocolos de avaliação, o neuropsicólogo, ele é o profissional que estuda para aplicar testes padronizados, escalas avaliativas. Então, quando ele pensar nessa avaliação diagnóstica, ele vai ter ali um arcabouço, uma variedade, né, de avaliações, checklists, entrevistas estruturadas para se chegar a uma hipótese diagnóstica. Ou seja, não é uma única avaliação, um único protocolo. É um conjunto, né, de protocolos que podem chegar a uma hipótese diagnóstica. Mo, você falou uma coisa importante e a gente sempre bate. Quem fecha diagnóstico não é psicólogo. Não é mesmo. É pediatra, neuropediatra ou psiquiatra. São os médicos. Mas a neuropsicóloga, ela estuda e praticamente ela tem a expertise nos protocolos, na aplicação desses protocolos. A pessoa vai estar falando lá, Márcia, mas o que é tanto protocolo? O que vai avaliar esses protocolos? Aí conta um pouquinho Sim. quais existem, os mais Sim. utilizados, porque por faixa etária também, tem uns que são indicados até de 0 a 6, outros para adolescentes, né? Fala aí um pouquinho. Exatamente. Tem escalas de rastreio,
né? Algumas que são de observação do profissional, algumas são de observação das famílias. Então, por isso que é importante você ter diferentes olhares e formas também de você colher esses dados. Então, eu vou falar, por exemplo, MChat, CARDS, são escalas, por exemplo, de rastreio bastante usada tanto em consultórios particulares, até mesmo no SUS, para rastrear TEA, por exemplo. Depois a gente pode usar protocolos de avaliação que avaliam, por exemplo, desenvolvimento motor, desenvolvimento social, comportamentos. Hoje a gente tem, né, como padrão ouro, ou seja, super validado e super consistente a eficácia, como a EIDOS, por exemplo. Também tem a ADI, também que é extremamente utilizada, principalmente no âmbito particular, mas que são protocolos de avaliação que tendem a avaliar um global, né? Temos também avaliações, por exemplo, como o checklist ABC. A gente tem tanto o ABC, que é uma escala de rastreio respondida por pais, como a gente tem a ABC, que é de comportamento, por exemplo, aberrante ou problema de comportamento, para entender, né, se essa criança tem muito problema de comportamento e pode ser um indicativo. Esses protocolos que eu citei são protocolos utilizados na avaliação, principalmente diagnóstica. Então, é importante a gente fazer essa distinção. Então, como eu falei, MChat, CARDS, ABC, também tem EIDOS, são... E o muito falado VibMap? Eu vou comentar. Então, esses são avaliativos. Tem alguns que são utilizados pelo SUS, a TEC, são de rastreios e avaliativas para se chegar a um diagnóstico. Nós temos também, que é o que a gente mais faz na clínica, são protocolos de avaliação de repertório. Ou seja, a criança já tem um diagnóstico, ou pode até não ter, mas o meu foco ali é não necessariamente o diagnóstico. Eu quero saber como que essa criança está, o desenvolvimento, quais são as habilidades, quais são os déficits. Então, esses protocolos são para me dizer, este é o desenvolvimento da criança e o que eu preciso trabalhar para ela diminuir esses déficits. E uma coisa que a Mônica está falando, e é super importante... Nossa, eu acho assim, esses protocolos deveriam ser aplicados em todas as crianças, né? Porque independente de diagnóstico ou ser típico ou atípico, esses protocolos vão avaliar principalmente uma criança que às vezes tem 4 anos cronológico, mas ela ainda não tem uma função importante de criança que adquire os 2. E, às vezes, passa despercebido. Eu não estou falando nem de criança que tem a TEA ou não, né? Fala um pouquinho sobre isso, Mo. Então, como eu falando essa distinção, então a gente começou falando sobre os avaliativos, é extremamente importante, até porque eu estou falando que pode ser que não se feche nem TEA. Que se feche outro transtorno, por exemplo, ou que seja um atraso no desenvolvimento, né, que com as intervenções necessárias, esse déficit ele acaba, ou seja, a criança acaba recuperando aí o desenvolvimento típico. Então, isso é extremamente importante. E quando você fala que todos deveriam ter acesso, todos que existe lembra aquela preocupação inicial, aquele rastreio inicial, opa, meu filho não está desenvolvendo como deveria poder fazer. Porque às vezes a criança fala, é verbal, mas ele tem um outro atraso em outra... Exatamente. Por exemplo, MChat, CARDS, ABC é mais voltado para rastreio de TEA. Mas, por exemplo, EIDOS, a ADI... não são necessariamente para TEA, elas são um desenvolvimento global, que é extremamente importante. Por isso que eu falo que para um diagnóstico de TEA, não é um protocolo, não é uma escala avaliativa, não é só um dia observando. É um conjunto de protocolos, mais observação, mais entrevistas, para que o profissional chegue ao diagnóstico. Uma informação importante é que, assim, um psicólogo ele pode dar uma hipótese de TEA, assim como o fono, assim como o TO, até mesmo o pediatra. Mas o laudo, para ser reconhecido, né, o laudo, somente o médico, principalmente neuropediatra e psiquiatra. Então, quando me procuram, hoje no consultório, a gente fica muito mais na parte de
não de avaliação diagnóstica, mas de reabilitação, avaliação comportamental e reabilitação, mas eu sempre indico para que as famílias procurem esses médicos para que chegue ao laudo, porque mesmo que eu fale que essa criança tem característica ou tem indicativos para se fechar um diagnóstico de TEA, por exemplo, ele vai precisar de um laudo do médico para validar. Exato, para validar aquilo que a neuropsicóloga está apresentando dentro de todos os protocolos que ela apresentou. E depois a Mônica, gostaria que ela falasse um pouquinho do MChat, não, do VibMap e do Portage. Sim, o Portage também, ele que é bem incorporado, exatamente. Né? É um protocolo bem... O Portage, ele é utilizado também tanto por uma questão avaliativa diagnóstica, mas também por desenvolvimento. O VBMAP, ele é um protocolo comportamental que aí é diferente do Portage, você tem que ter um curso específico para a aplicação. E aí a gente vou colocar o VBMAP como o AFOS, que você mesmo falou, vou colocar Socially Save, como protocolos comportamentais que são utilizados para avaliar o repertório inicial da criança para fazer comparativos ao longo da intervenção. Exato. Então, eles são extremamente importantes. Então, assim, uma criança que vai iniciar uma terapia com base na ciência ABA, se ela não tiver feito avaliação, utilizado um conjunto tanto de protocolos como de estratégias avaliativas, ela não está fazendo a ciência ABA. E eu vou ter que chamar o comercial agora, mas eu quero que você compartilhe, curta e se inscreva aí no canal TV Barueri Live. Compartilhe, porque o que a Mônica falou agora é uma coisa seríssima, que as pessoas não estão fazendo. Né? Meu filho faz ABA, qual foi o protocolo? Qual a avaliação dele? Aonde ele precisa pontuar? Né? Como é que está esse plano? Exato. De intervenção. De intervenção, né? Uhum. Cadê o plano de intervenção? O PIT, né? Plano de intervenção terapêutico, tem outros nomes, cada um dá um nome, né? Na escola, o PEI, né? Plano de ensino. Já tem nomes diferentes, que são mesmo planos de ensino, né? Aí, mãe, cadê? Ela faz ABA. Não é ABA, porque se você não sabe isso, se você não sabe qual é o protocolo, se você não sabe ali no gráfico onde ele tem que chegar, onde ele está, qual a intervenção vai ser feita para ele chegar aqui, entendeu? Não é ABA. Daqui a pouco a gente volta.
assistir e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Ashers tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval. Eu vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na açaiteria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Voltamos, a conversa está tão boa aqui, gente, que a gente nem vê o comercial passando aqui. Mônica, agora a gente entrou naquele ponto que eu acho crítico, né? Primeiro, as mães já estão sabendo ali, as mães, as pessoas que estão nos assistindo, que não é fácil um laudo de TEA, né? Que antes do médico laudar, é importante que ele tenha uma avaliação de uma neuropsicóloga, que tem aplicado vários protocolos, você citou vários, que inclusive é aplicado no SUS também, né? Alguns não, só em clínicas mesmo, mas que tem esse embasamento para essa mãe voltar lá no neuropediatra ou no psiquiatra com um relatório de uma neuropsicóloga dizendo: eu apliquei tantos protocolos, entrevista, anamnese com os pais, já tem aquela ligação também, até a avaliação da parte genética, né, que da família, se tem caso ou não. Ou seja, é um relatório robusto, não é de um protocolo, são de vários protocolos. E aí sim, essa mãe chega lá no neuropediatra, no psiquiatra, e vai falar: olha, avaliação de uma neuropsicóloga. Né? É uma avaliação ou de uma neuropsicóloga ou de uma equipe especializada, e aí sim, com informações tanto com esse arcabouço de avaliação, ele pode chegar ao diagnóstico também pela observação da criança, né? Então, a primeira parte é a avaliação. Primeira parte, entretanto, se a criança precisar, já vai estar recebendo aí a estimulação. Intervenção. Porque, às vezes, esse processo pode ser um pouco demorado. Como a gente está falando de vários protocolos, e, às vezes, alguns são bastante densos, talvez essa avaliação ela acabe levando um tempo aí até de 3 meses, por exemplo. Para sair esse relatório completo de todas as áreas. Quando a Mônica falou, não só da neuropsicóloga, às vezes de uma equipe multidisciplinar, é que pode ser que essa equipe seja formada por uma pedagoga que vai avaliar a questão da demanda da alfabetização, a fono da fala. Exatamente. Olha, ele não está atingindo, ou ele imita, não imita, ele tem o som, não tem. A fono, a psicóloga, a pedagoga, né? Terapeuta ocupacional. Terapeuta ocupacional. Então, quando a equipe multidisciplinar, junto com essa neuropsicóloga, faz essa avaliação, é uma avaliação em várias áreas daquela criança. Mas isso também não significa que seja a regra. Né? Porque, às vezes, a sua criança, o neuropediatra também, o psiquiatra, tem uma experiência e ele só de bater o olho e dentro do consultório colocar lá os brinquedos, tudo, e sentar e observar. Geralmente ele fala para a mãe, né? Porque a mãe já chega lá desesperada. Eu estou achando que falaram, porque ele não fala, que não sei o quê, porque um fala que é, outro fala que não é. O médico olha para a mãe e fala: calma, deixa ele. Solta a criança dentro do consultório e deixa ela brincar. O médico está ali observando o que aquela criança está fazendo ali. Se ela está pegando o brinquedo, se ela não está, se ela está mexendo na caneta, se ela repete o que ele fala, porque aí já vem uma ecolalia também. Sim. Então, gente, não é obrigação ter essa avaliação, mas é necessário. É que como
o diagnóstico de TEA, por exemplo, ele é por meio da observação, médicos com muita experiência, né, podem ficar um tempo com a criança e ver que tem muitas características que provavelmente vai fechar um diagnóstico. Mas, mesmo assim, eles costumam até dizer, olha, tem bastante características, tem uma hipótese aí de TEA, mas eu prefiro que você passe para avaliação para esse diagnóstico estar melhor respaldado. Mas existe uma experiência e, né, a base do diagnóstico de TEA é a observação, né? Então, pode ser que esse profissional experiente chegue com essa conclusão. Mas, mesmo assim, os médicos que eu vejo que tem bastante nome, que tem bastante discussão e que, por exemplo, estão aí no meio da pesquisa, eles costumam pedir uma avaliação para se fechar o diagnóstico. Mesmo até porque, tudo bem, estou percebendo que tem bastante características importantes para se fechar um diagnóstico, mas eu quero também saber quais são as áreas afetadas, né? Qual o caminho melhor de indicação terapêutica para essa criança. Por isso que também a avaliação pode ser indicada para entender aí qual é a melhor indicação clínica. E o que a Mônica falou é importante, porque a gente sempre escuta assim, não, mas eu levo meu filho na terapia, na intervenção, toda semana, já faz 2 anos, e meu filho continua o mesmo. Ele não evoluiu, ele continuou, até piorou. Aí você pergunta, qual é o plano de atendimento do seu filho? Exatamente. Quando ele foi diagnosticado, o que foi observado? Em qual área seu filho precisava desenvolver? Até para aprender na escola. Sim. Pensando agora na intervenção, a gente falou da parte diagnóstica, falamos também da parte avaliativa. O que é importante numa intervenção? Eu vou falar especificamente de terapias com base em ABA, que é a minha formação, e eu sou psicóloga, mas eu sei que valem aí para outras especialidades. Mas pensando, então, eu como psicóloga e trabalho com base na ciência ABA, o que é importante? Eu fazer a avaliação, né, do desenvolvimento, do repertório atual da criança. Então, eu preciso saber o que essa criança sabe e o que essa criança ainda precisa aprender, levando em consideração o desenvolvimento, né, que é esperado para aquela idade. E aí, como eu falei, existem alguns protocolos que a gente utiliza, VB-MAP, Socially-Save, AFOS, enfim, existe aí também vários protocolos avaliativos que vão me ajudar a ter uma avaliação para que eu possa montar um plano de intervenção. Então, vamos lá, eu preciso saber qual caminho eu vou percorrer, mas eu preciso saber aonde estou e aonde eu quero chegar. Então, eu preciso montar um plano de ensino individualizado, ou outros nomes também tem plano de intervenção comportamental, enfim, mas nada mais é um conjunto de objetivos dividido por áreas, da onde eu estou partindo, e nele também tem que constar como que eu vou trabalhar essa habilidade. Ou seja, eu tenho um objetivo terapêutico, mas como eu vou trabalhar? Ou seja, quais são os programas de ensino que eu vou ter com essa criança? Ou seja, qual é o plano que eu vou usar para trabalhar uma habilidade específica. Então, se a sua criança não tem um plano de ensino individualizado, fique atento, porque ele é extremamente importante para que a gente possa dizer que a intervenção ela vai ter uma efetividade. Então, ela tem avaliação, que já mapeou o desenvolvimento dela. Ela tem um plano de ensino, que diz quais são os objetivos e como eu vou trabalhar. Ela tem os programas, ou seja, cada objetivo que eu coloquei no plano de ensino está lá destacado como vai ser feito, passo a passo de como vai ser trabalhado. Depois, a gente tem que ter como que vai ser mensurado. Como eu sei que está dando um resultado? Como você disse, Márcia, estou 2 anos com a minha criança em intervenção e não vi mudança. Isso é uma preocupação. Já se diz, né, que em 3 meses a gente consegue já ver resultado. Ou seja, e também como eu sei se teve o resultado ou não? Então, isso é extremamente importante. Eu preciso mensurar, eu preciso ter dados que me dizem se essa estratégia está sendo eficaz ou não. Porque quando a gente fala em ABA, tem profissionais até que dizem o método ABA. ABA não é um método.
A aba é uma ciência com vários procedimentos e estratégias de intervenção. Então, ela é individualizada porque eu posso usar para uma criança, um adulto, algumas estratégias que para outra não. E aí já vem uma questão, a aba é só para pessoas com autismo? Não, a aba é uma ciência que pode ser utilizada para qualquer pessoa em qualquer situação. Entretanto, pensando em pesquisas, em dados científicos, em eficácia de intervenção, é, né, a ciência que mais tem dados de resultado de eficácia na sua aplicação com pessoas com TEA. Por isso que ela é muito indicada para intervenção aplicada ao TEA. Gente, o que a Mônica falou é uma coisa séria, porque a gente vê um boom aí de aba, né? A minha clínica aplica aba, eu sou especialista em aba, né? Para ser especialista em aba, né? A gente não tem uma regulamentação no país hoje, né? Mas, para vocês terem uma ideia, até fui buscar alguns dados aqui, olha, para ser um BCBA, que a gente fala, né? Que é o mega especialista, né, nos Estados Unidos, né, em aba, a pessoa precisa ter, primeiro, um mestrado, né? Que a Mônica, ela é especialista na ciência aba, está fazendo mestrado, né? Então, a pessoa precisa ter um mestrado. Ela precisa ter, no mínimo, 1.500 horas comprovadas. Isso eu estou falando lá nos Estados Unidos, que o Brasil ainda não tem essa profissão regulamentada, tá? Aí tem uma prova, né, que é duríssima, uma prova seríssima, você precisa estudar muito para você passar nessa prova, né? Outra coisa, é caro, né? Porque você tem muito que estudar, você tem, né, esses protocolos que a Mônica falou, muitos deles, você tem que ter autorização para aplicar esse protocolo. Você tem que ter um curso para você poder entender como aplicar. Então, assim, gente, não é todo mundo que fala, eu sou especialista em aba. Por favor, peça o currículo, peça a especificação, vá investigar se essa pessoa, porque você está pondo seu filho na mão de uma profissional, né? Você está pagando, muitas vezes é o convênio que está pagando, você ganhou uma liminar para ter a ciência aba, por que só paga a ciência aba? Né? A intervenção aba, porque a intervenção aba é baseada em comportamento, ela é uma ciência, ela foi mensurada, ela mostrou por A mais B que funciona. Márcia, então é milagre? Meu filho vai deixar de ser autista? Infelizmente, não. Aba não é milagre, né? Às vezes precisa de anos para aprender um comportamento adequado. Mas é importante que a gente falando desses passos, ou necessariamente desses passos, né, para a gente entender se não é uma intervenção pautada realmente na aba, né? Então, a gente falou avaliação, plano de ensino individualizado, falamos de programas de ensino, mensuração, né? Então, a família ter acesso aos dados de como que está sendo a aplicação, como está sendo o resultado, orientação parental. Os pais precisam saber do que está sendo trabalhado. Isso é extremamente importante para se dizer que está fazendo né, terapia com base na ciência da análise do comportamento. É uma coisa extremamente importante que você está falando, né? Infelizmente, no Brasil, a gente não tem uma regulamentação da especialização em análise do comportamento. O BCBA, enfim, são credenciamentos dos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, os profissionais lá têm que ter, né, a especialização, mestrado, doutorado, enfim, tem que fazer prova. No Brasil, a gente não tem. E o que acontece é que, por não haver regulamentação, o mercado de autismo cresceu muito. Às vezes, o profissional ele faz um curso de poucas horas, recebe um certificado e se diz analista do comportamento. Não é. Além de você ter que ter especialização para determinadas áreas, por exemplo, para ser supervisor, né, o que se indica é você ter mestrado. Existem essas indicações, mas não é uma obrigação. Mas é de bom senso que esse profissional procure se especializar. E uma coisa que é importante... E vai chegar a hora, né? Porque se nos Estados Unidos é obrigado a ter um mestrado lá, fazer todas essas horas, tudo que eu estou citando os dados dos Estados Unidos, que é onde
está baseado onde começou os estudos, né? Realmente lá. E é bom que a gente está tentando copiar, né? Uma coisa que é importante. É uma base que a gente tem uma lá. Base, que o ABA é seguido nessa base, os estudos, o Skinner, e aí vai todo esse pessoal todo da análise do comportamento, da ciência do comportamento, mas no Brasil está caminhando para isso. Eu acho que não vai demorar muito para que o Brasil entre também, como vários outros países já regulamentaram. É importante. Tem, né, a discussão, né, que alguns créditos ou creditações, como o BCBA e entre outros, também leva-se em consideração a questão cultural, né, os Estados Unidos. Então, talvez o que seria mais indicado é pensar aqui no Brasil para a nossa realidade, né, o que talvez que somos diferentes dos Estados Unidos, mas que precisamos, assim como nos Estados Unidos, de critérios que nomeiem e que indiquem os profissionais qualificados para fazer essa intervenção. Isso é extremamente importante. E algo que se discute bastante nos Estados Unidos, eu acho que faz também sentido aqui, não só cursos mais rápidos ou mesmo uma especialização. A gente fala também de educação continuada, né? O profissional ele tem que buscar estar ali em conhecimento. Sempre tem que buscar esse conhecimento, tem que buscar formas, né, de melhorar a sua atuação. O que a Mônica está falando, como a gente se baseia muito na ciência e nos estudos e nas testagens, né, de lá, nos Estados Unidos, em alguns estados, acho que a maioria deles, né, quando a gente fala em intervenção em ABA, em Applied Behavior Analysis, ela não é feita no sistema de saúde, né, como é feito no Brasil. A intervenção é a área de saúde. Nos Estados Unidos, até os 21 anos, as intervenções são feitas dentro da escola, da educação. Então, os professores lá têm a formação em Applied Behavior Analysis, né? Eles são especialistas, a maioria deles. Por quê? Porque tem tudo a ver, se você pensar, né? Hoje a gente pega uma criança e fala assim, não, com 3 aninhos já está no maternal, ótimo para estimulação precoce, às vezes é lá, às vezes não, quase sempre. É lá no maternal que a tia, que a escola vai falar, opa, essa criança, mãe, precisa de um olhar diferenciado. Começa lá, e eu acho ótimo isso. Exatamente, até porque acho que existe também um preconceito das pessoas entenderem que a análise do comportamento, a ABA, ela só é aplicada, por exemplo, num consultório, numa mesinha. Não, ela é uma ciência que pode ser utilizada em qualquer público, qualquer idade e em qualquer contexto. A gente está falando aí de pacotes de procedimentos e de estratégias e que isso não está alinhado a um contexto único. Então, faz muito... Tanto que, por exemplo, a gente tem intervenções, né, profissionais que atuam na residência da criança, que atuam na escola. Então, faz sentido, porque eu não estou falando de um método fechado e que a gente vai usar sempre as mesmas estratégias ou fechada a um local. Não. A ABA é uma ciência e eu posso aplicar ela em qualquer contexto. E faz sentido pensando na educação, porque a criança passa grande parte da sua infância, adolescência, na escola. É o lugar, talvez, que ela fique mais tempo além da sua casa, com a sua família. Então, é extremamente importante pensar que, neste local onde a criança passe mais tempo, essa intervenção também esteja sendo realizada. Então, e por isso a gente fala, pessoal, mas nos Estados Unidos eles falam 40 horas semanais, né, de intervenção ABA. Sim, é possível lá? É possível, porque 40 horas semanais é o tempo que ele passa dentro da escola, só na escola. Exatamente, essa intervenção também está dentro da escola, né? Aliás, começa lá na escola em alguns estados, né? Então, assim, já se chega nesse número de segunda a sexta praticamente, né? E lá tem essa questão da orientação parental, que a gente fala tanto, né, no Brasil. Precisamos ensinar as mães
como modelar esse comportamento inadequado. A criança pega tudo e joga no chão e não para, ela não presta atenção em mim. Como é que a criança... A orientação dos pais é importantíssima. Não existe só a escola ou só os terapeutas, existe escola, terapeuta e a família, né? E eu vejo muita aflição das mães, e era uma aflição minha também. Meu filho não vai se alfabetizar, não vai conseguir se alfabetizar. Pode ser que ele não se alfabetize mesmo, nunca. Né? Isso é uma hipótese que pode acontecer, né? Mas ele precisa aprender a se alimentar sozinho, a fazer a higiene pessoal dele sozinho, não é? A escovar o dentinho dele sozinho, a atividade de vida diária, ligar uma televisão, desligar, aprender a ligar no telefone. Essas coisas, às vezes, valem mais do que ele aprender a escrever o nome dele, ou fazer uma carta, ou entrar na internet, procurar... Gente, tem crianças que não vão, né? Porque tem o problema de deficiência intelectual, né? Tem um QI menor, e a gente tem que respeitar. Isso é a característica dele, porque o TEA às vezes vem com outras comorbidades que vem no pacote, né? Aí a mãe fala: Márcia, mas ele fica pulando de um lado para o outro, ele não senta para prestar atenção, então ele não vai aprender. Não vai, porque para aprender precisa pelo menos ter alguns minutos olhando no olho da outra pessoa, sentar, observar. E aí entra lindamente a intervenção ABA, né? Que começa nessa base, né, Mônica? Explica um pouquinho isso, de treinar essa criança a sentar da mesinha tão famosa. Acho que você está falando, vai em encontro do que a gente estava dizendo, né? A importância de uma avaliação para eu saber não só o diagnóstico de TEA, mas para saber quais são as habilidades e aonde eu posso, né, ter o processo de intervenção, né, se ela tem comorbidades, né, isso eu preciso saber, eu preciso ter essas informações para eu pensar num plano de intervenção muito mais específico e eficaz. E essa questão que você está dizendo são pré-requisitos, né? Então, talvez uma criança ela não vai conseguir ler ou escrever de início. Talvez ela precise trabalhar outras habilidades que estão em paralelos ou antes, na verdade, da leitura e da escrita, que faz todo sentido que talvez se eu chegar lá com uma intervenção focada nisso, a criança não vai conseguir, e não necessariamente é porque ela não é capaz. Ela não é capaz naquele momento. Mas se ela tiver habilidades importantes que fazem parte para ela ler e escrever, a gente pode entender que essa criança está avançando. Exato. Gente, olha, assim, 1 hora de programa, nós estamos assim fazendo passo a passo da ciência ABA, né? A gente começou assim, passo a passo da ciência ABA. Nós vamos ter que encerrar o programa. Eu sei que vocês estão falando: Márcia, mas agora que a especialista ia falar com você. Sim, ela vai voltar, a gente vai marcar, viu, Mônica? Eu acho que uma extensão desse programa de hoje, parte 2, porque até trazendo as coisas mesmo aqui para mostrar, talvez trazendo uma mãe com um filho que tenha essas características que citamos, que não consegue avançar, até para a gente fazer um experimental básico, né, de uma função. Mas a gente vai ter que encerrar, infelizmente. Mônica, eu quero que você fale o seu telefone, a Clínica Elo, onde ela fica, porque eu sei que você tem uma equipe de 60 funcionários super capacitados lá. Eu queria que você falasse um pouquinho. Sim. E as considerações finais, infelizmente. Bom, a Clínica Elo, ela fica em Osasco, na Vila Iara. Vocês podem entrar em contato pelas nossas redes sociais, né? A gente tem uma página no Instagram, que é Clínica Elo IC, que é de intervenção comportamental. Temos também um site que é www.clinicaeloic.com.br. E lá na página tanto no site quanto no Instagram, tem o telefone da clínica que você consegue clicar e já é redirecionado. Olha, eu tenho que agradecer imensamente a Mônica Matias. Assim, é uma pessoa que eu gosto muito, convivemos muito tempo juntos e
temos uma parceria aí de vida mesmo. Ela me ensinou muito, um pouquinho do que eu sei, eu aprendi com ela. E eu quero te agradecer imensamente, Mo. A gente já vai deixar aqui registrado a Ciência Aba parte 2 com a Mônica. Com certeza. Com a Mônica Matias. E eu quero agradecer você que está aqui com a gente no canal Barueri.live, pedir para que você compartilhe, porque muita informação aqui. Eu conheço centenas de mães que precisavam entender um pouquinho o que é Ciência Aba, até para entender se o seu filho está sendo atendido da forma correta, tá bom? Beijo no coração de vocês. A frase dessa semana é assim: se você quer entender uma pessoa, não escute suas palavras, observe seu comportamento. É disso que a gente está falando quando a gente fala em aba. Beijo.